Obrigada. Obrigada, Ação Responsável, à Frente Parlamentar de Defesa da Saúde das Mulheres, da nossa deputada federal, Renício Nicodemos, e a todos os parceiros que tornaram possível este importante diálogo. É uma honra estar neste espaço tão simbólico da democracia brasileira para falar sobre o tema que toca profundamente milhares de famílias brasileiras: as doenças raras e seus impactos nas vidas das mulheres. Eu gostaria de começar essa reflexão de trás para frente. Na saúde, costumamos medir anos de vida ajustados pela qualidade. Mas as mulheres raras nos ensinam que qualidade de vida não é um indicador econômico. Qualidade de vida é poder continuar sendo quem se é, apesar da doença. É poder sonhar, planejar o futuro e trabalhar. É poder amar, é poder cuidar, sem deixar de existir. Quando pensamos em doenças raras, normalmente imaginamos uma condição clínica complexa, um diagnóstico difícil ou um tratamento de alto custo. Mas as doenças raras são muito mais do que isso. Elas atravessam vidas, famílias, políticas públicas e atravessam principalmente a vida das mulheres. Por isso, discutir doenças raras sob a perspectiva da saúde da mulher não é apenas necessário, é urgente. As mulheres ocupam diferentes lugares dentro dessa jornada. São pacientes, são mães, são cuidadoras, são pesquisadoras, lideranças, defensoras de direitos e, muitas vezes, são todas essas pessoas em ela mesma. Na realidade, as associações de pacientes vemos diariamente mulheres que passaram anos procurando respostas por sintomas que ninguém consegue explicar. Mulheres que ouviram inúmeras vezes: isso é emocional, você está exagerando, isso é ansiedade. Enquanto isso, a doença avança silenciosamente. O atraso no diagnóstico não representa apenas uma falha assistencial, representa perda de qualidade de vida, de oportunidades, de autonomia e, muitas vezes, perda de esperança. Mas existe uma outra face dessa realidade que precisa ser reconhecida. A mulher cuidadora, a mãe rara, aquela que abandona projetos pessoais e profissionais para garantir que o filho tenha acesso ao tratamento. Aquela que aprende sobre medicamentos, terapias, genética, legislação e direitos, porque a sobrevivência de alguém depende disso. Aquela que passa a viver em função do cuidado e que frequentemente deixa de cuidar de si mesma. E existe uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nos últimos anos, passamos a ouvir cada vez mais a expressão mãe atípica. Mas eu me pergunto, em que momento ela deixou de ser simplesmente mãe? Em que momento foi necessário criar um adjetivo para explicar o amor? Em que momento foi necessário criar um objetivo para explicar esse amor? Porque antes do diagnóstico existia uma mulher com sonhos, com profissão, com projetos, com desejos, com planos para o futuro. Então chega uma doença rara. E muitas vezes essa mulher deixa de ser reconhecida pelo seu nome. Ela passa a ser conhecida apenas pela condição do filho. Passa a ser a cuidadora, passa a ser a mãe atípica, mas existe uma mulher por trás desse rótulo. Uma mulher que continua precisando viver, que continua precisando ser cuidada, que continua precisando ter saúde física e mental, que continua precisando existir para além da doença. Quem cuida da mulher que cuida? Essa é uma pergunta que ainda precisa ser respondida pelas políticas brasileiras. Porque quando uma doença rara chega a uma família, ela não afeta apenas o indivíduo, ela reorganiza toda a dinâmica familiar, impacta a renda, a saúde mental, a participação social, a vida profissional, impacta o futuro. Por isso, precisamos de um olhar transversal, um olhar que compreenda que as doenças raras não pertencem exclusivamente ao sistema de saúde.
Elas dialogam com a assistência social, com a educação, com o trabalho, com a previdência e com a ciência e tecnologia, e com os direitos humanos. E, sobretudo, com a garantia da cidadania. Quando falamos em políticas públicas para as mulheres com doenças raras, estamos falando de diagnóstico oportuno. Estamos falando de acesso ao tratamento, de acolhimento, de saúde mental, de apoio às cuidadoras e de inclusão social, de permanência no mercado de trabalho, de autonomia e de dignidade. Hoje, estamos na Câmara dos Deputados discutindo políticas públicas. E políticas públicas só fazem sentido quando chegam à vida real, quando transformam o cotidiano das pessoas, quando devolvem dignidade, quando devolvem oportunidades e quando devolvem futuro. Por isso, o maior desafio que deixo aqui não é apenas construir melhores políticas para as doenças raras, é construir políticas que permitam que nenhuma mulher seja definida exclusivamente pela doença que enfrenta ou pelo cuidado que oferece. Que ela continue sendo mulher, cidadã, profissional, mãe, filha, esposa, liderança e sonhadora, porque a realidade está na doença, nunca na humanidade. Obrigada.